Fala pessoal, nesta aula nós abordaremos sobre as propriedades elétricas do coração. Os processos envolvidos nesta capacidade elétrica do nosso coração são diversos. Então vamos discorrer um pouco sobre os potenciais de ação cardíaco, que sua principal função é promover a contração da bomba miocárdica através dessa ativação elétrica. A condução dos potenciais de ação ao longo dos tecidos especializados de condução. Lembrar que um estímulo fisiológico nasce do nó sinusal e percorre em uma sequência específica e cronometrada todo o músculo cardíaco através das seus feixes internodais, nó sinoatrial, feixes de His e fibras de Purkinje, além dos ramos subendocárdicos. A excitabilidade do coração ventricular acontece do ápice para a base, ou seja, da ponta do coração para cima, porque necessitamos que o sangue corra para os vasos da base. Existe ainda uma modulação causada pelo sistema nervoso autônomo, principalmente relacionado ao inotropismo e ao cronotropismo. O ECG é o exame de escolha para avaliar o coração em termos de propriedades elétricas, justamente porque o ECG é um exame que avalia a condutância cardíaca a partir de galvanômetros, que são instrumentos de averição de energia, de corrente elétrica. Alguns conceitos importantes que se precisa ter em mente nesta aula são: potencial de membrana. É um potencial determinado pela permeabilidade a íons e gradientes de concentração. Quando vemos um número, por exemplo, menos 85 mV, já que este gradiente é expresso em volts, nós temos que existe 85 mV intracelular negativo. Potencial de equilíbrio corresponde a passagens dos íons de acordo com a permeabilidade pela equação de Nernst. Não precisamos saber da equação, mas é importante este potencial de equilíbrio, visto que estamos sempre buscando a homeostasia. Sendo assim, a partir do momento em que ocorre uma despolarização, haverá novamente uma repolarização. O potencial de membrana em repouso é provocado principalmente pelo potássio. O sódio ele possui pouca permeabilidade. A sódio-potássio ATPase é o que mantém os gradientes de concentração. O conceito de despolarização é exatamente o seguinte: a membrana que se tornou menos negativo a partir de um movimento efetivo de cargas para dentro da célula. É determinada corrente de influxo. A hiperpolarização é o oposto da despolarização, a partir de uma membrana mais negativa, íons que saem da célula pela corrente de efluxo. Alteração do gradiente eletroquímico para íon permanente. É o íon que flui de dentro ou para fora na tentativa de restabelecer o equilíbrio eletroquímico. A variação da condutância ao íon ocorre entre as fases de despolarização. Por exemplo, como eu falei em relação ao sódio, é um íon que, no momento da ação ventricular, ele aumenta sua condutância drasticamente. E o potencial limiar é essa diferença de potencial em corrente de influxo efetiva que dá início ao potencial de ação em fase ascendente, a do sódio.
Existem dois tipos de células no nosso coração: as células específicas de condução, aquelas que vão dar o start da nossa contração cardíaca, e as células contráteis. As células de condução, elas não contribuem para a geração de força, mas são capazes de espontaneamente gerarem potenciais de ação. Sendo assim, não necessitam de uma outra fonte de start para darem o seu pontapé no processo de contração. Essas células são as células do nó sinusal, as células dos tratos internodais atriais, do sino atrial, do feixe de His, dos ramos direito e esquerdo, das fibras de Purkinje e dos ramos subendocárdicos. Vale lembrar que as células contráteis são aquelas que promovem a contração, promovem força e pressão e são a maioria das células cardíacas. A despolarização ocorre de duas formas. Primeiro, nós temos a despolarização atrial, seguido de uma pausa no nó sinoatrial, seguido de uma despolarização ventricular. Isso ocorre para que o ventrículo possa se encher do sangue que vem do átrio. Sabemos que não corresponde a tanto, mas 30% já é bem significativo. Por isso é importante essa pausa, é importante que o átrio relaxe enquanto o ventrículo se contrai, para que o átrio não contraia, o ventrículo contraia, e que o átrio movendo o sangue para baixo e o ventrículo para cima, não vá sangue para nenhum lugar. As fibras de Purkinje são as fibras especializadas e que conduzem a despolarização de uma velocidade de 4 metros por segundo, diferente do sensício atrial e do sensício ventricular, que é em torno de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Quem comanda essa grande orquestra é o nó sinusal. Por quê? Porque a frequência de disparo deste nó é em torno de 70 a 80 impulsos por minuto. Já o nó atrioventricular, ou fascículos, ou ramos subendocárdicos, a frequência é bem reduzida. Então, se eu tenho algo que produz mais estímulos, mais impulsos, isso é o que vai ser, além do seu papel de automático de geração de impulso, é o que vai ser o maestro da nossa orquestra. Além disso, esta imagem inferior à esquerda é exatamente a demonstração do sensício do músculo cardíaco. Trabalham com uma rede de integração entre as células cardíacas que se contraem ao mesmo tempo. A despolarização das células se dispõe em 5 fases, a fase 0 até a fase 4. A fase 0 corresponde à fase ascendente, a fase de despolarização rápida, divididas em etapa 1, correspondente à elevação do potencial das membranas das células cardíacas, especializadas na condução por um aumento transitório da condutância de sódio pelas comportas de ativação. Ou seja, nesta etapa 1, há uma rápida abertura dos canais de sódio. Nisso ocorre este pico, como é possível observar, essa subida de menos 85 para mais 25 nas fibras de Purkinje. Em seguida, na etapa 2, os canais de sódio se abrem e se fecham. Se abrem mais lentamente, enquanto outros vão se fechando. E nisso há um incremento de mais 20 mV no pico de ascendente de deflexão. Passando da fase 0, vamos para a fase 1, de repolarização inicial. Esta fase após o pico. Logo após o pico é o que ocorre o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Ocorre uma parada da entrada de sódio e começa a sair potássio de dentro da célula.
A fase 2 de platô é uma fase muito importante. Como vocês podem observar neste gráfico, ocorre a fase 0 de abertura abrupta dos canais de sódio, seguida de uma fase de repolarização inicial, seguida de um platô. Neste platô, como podemos observar abaixo, é quando o cálcio entra em ação. Sendo assim, a entrada do cálcio literalmente dentro da célula é o que faz o músculo cardíaco se contrair. Sem o cálcio, não existe uma contração eficiente. Por isso que um dos íons muito importantes neste processo é o cálcio. Na fase de platô, o potencial de membrana despolarizado ele é relativamente estável. Existe uma corrente de influxo igual à corrente de efluxo, aquilo que eu falei da fase 1, só de potássio. Só que existe um influxo lento nos canais de cálcio, pelos canais tipo L, que é onde agem até os bloqueadores do canal de cálcio, por exemplo, verapamil. Ocorre ainda um efluxo de potássio, e o influxo de cálcio sensibiliza mais liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático, sarcoplasmático, para acoplamento, excitação e contração. Então, existe aqui uma entrada de cálcio pelos túbulos T de fora e ainda uma liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, ainda mais para ajudar nesse processo de contração muscular, contração do músculo cardíaco. Na fase 3, há uma repolarização, novamente a repolarização final, em que a corrente de efluxo é maior do que a corrente de influxo. Existe uma diminuição da condutância ao cálcio e um aumento da condutância ao potássio. Percebam que nas setas de variação de íons entre o líquido extracelular e o intracelular, há 2 potássio para 1 cálcio. Existe aí um incremento do potássio, promovendo esse maior efluxo. E a fase 4, a fase de repouso, ou diástole elétrica, é uma fase em que você percebe um equilíbrio das correntes iônicas, tanto de influxo como de efluxo, que vai permitir a próxima despolarização. Algumas particularidades do nó sino atrial, dessa estrutura que promove o ritmo cardíaco. A fase 0, você não tem, na verdade, um fluxo de sódio, mas sim de cálcio, e uma corrente de influxo de cálcio. A fase 1 e a fase 2 estão ausentes, ou seja, repolarização inicial e platô não existem. E na 3 ocorre uma repolarização pelo efluxo de potássio. A fase 4 é a fase mais longa, a fase de despolarização espontânea, que corresponde a exatamente a fase em que a frequência cardíaca é definida. Então, se eu tenho um aumento dessa fase, eu tenho uma diminuição do ciclo cardíaco, então eu tenho um aumento da frequência cardíaca. Quanto mais estímulos, maior o potencial de ação por unidade de tempo, maior a frequência cardíaca. Nesta fase, inclusive, é onde os efeitos do sistema nervoso autônomo são mais percebidos. Existe ainda marca-passos latentes, que não são marca-passos do nó sinusal, mas sim fazem parte do sistema de condução. Em caso de falha do nó sinusal, eles assumem, porém em uma velocidade de disparo menor. Essas células são as células do nó atrioventricular, do fascículo atrioventricular e dos ramos subendocárdicos. Como eu falei, a velocidade de condução do sinal miocárdico, fibras musculares e fibras de Purkinje. Podemos perceber que as fibras especializadas conduzem muito mais rapidamente.
O período refratário é entendido como o período em que, neste momento, por exemplo, refratário somente, não há como haver outro estímulo. Já no refratário relativo, poderia haver aqui um outro estímulo anômalo, por exemplo, uma extrasístole. Mas vamos entender que o período refratário é o período em que o impulso cardíaco normal não pode reeditar a excitação do miocárdio. O sistema nervoso autônomo atua por meio de efeitos cronotrópicos, ou seja, de tempo, de duração de ciclo, que corresponde à sua frequência cardíaca. Quanto dura a sua frequência cardíaca? Você sabe? Basta saber a sua frequência cardíaca em repouso e então fazer o seguinte cálculo. 1 sobre, por exemplo, minha frequência cardíaca em repouso, 45. Isso me dá 45 dividido por 60. 1 sobre 3 quartos dá em torno de 1.300 milissegundos cada ciclo. O estímulo simpático ele libera a norepinefrina ativando os receptores beta-1, que vão aumentar o influxo de sódio e cálcio. Isso aumenta a força de contração até o dobro e aumenta o volume bombeado. Pode aumentar a débito cardíaco em até 100%. E sua inibição pode fazer bater 30% abaixo do valor normal. O estímulo parasimpático pode parar o coração ou simplesmente reduzir a força de contração por 20 a 30%, porque ele diminui através da acetilcolina essa excitabilidade cardíaca. Por fim, o nosso eletrocardiograma, uma demonstração prática das propriedades elétricas do coração. Entender que a onda P, olhando pela derivação D2, que está olhando direto para um eixo cardíaco normal, o sistema de condução em direção ao sistema, à derivação D2, a onda P corresponde à despolarização atrial, sempre positiva, visto que é um ritmo sinusal. Então, se aproxima da derivação D2. A onda Q, o complexo QRS, correspondente à despolarização ventricular, e a onda T, correspondente à repolarização ventricular. E é exatamente isso como está na figura novamente. Sai do nó sinusal, passa pelos feixes internodais, pausa no intervalo PR fisiológica para despolarização ventricular após despolarização atrial. Qualquer dúvida, pode entrar em contato por meio do nosso Instagram ou diretamente comigo, através destes contatos.